Olá, bom dia, 6 horas e 1 minutinho, sexta-feira maravilhosa, que começa agora, gente. Ai, que delícia, né? Eu sei que você também está feliz, viu? Com a sextona aí, tá? Então, ó, continua aqui com a gente, comece agora conosco, que dá sorte, viu? Diz a lenda que começar o dia aqui com a notícia de frente, tudo vai fluir muito bem. É fato isso, não é nem lenda, é fato. Então, bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Arruda Júnior, bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, né? Como diria Chico Pinheiro. Sexta-feira é bom. Bom dia, Bom dia, professor Luciana. Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você. Uma excelente sexta-feira a todos. Ai, olha, já sentiu, né, os sorrisos daqui desta bancada, bom sexta-feira, todo mundo feliz, aquele sentimento de que uma semana inteira passou e fomos vitoriosos, chegamos até aqui, né? Então, gratidão sempre, viu? Ó, nosso WhatsApp já está aí aparecendo para você falar conosco aqui, tem aquele momento de interação maravilhoso, né, que a gente adora. Então, já comece a participar, porque os assuntos hoje são bombásticos, hein? Vou até antecipar um pouquinho, vamos falar aqui da educação, que tem decisão da Justiça. Vamos falar também daquele projeto de lei que pode colocar público lá na Arena Pantanal e também tem um BO aí da Câmara de Vereadores em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Mas agora chegou a hora de ver aquele trânsito de todos os dias para te ajudar, para saber qual o caminho é melhor aí para você pegar a estrada. Vamos lá então com as imagens das câmeras da CEMOB, que sempre traz para a gente aqui, além de imagens do trânsito, paisagens que a gente gosta de ver, né? Aquele céu maravilhoso de Cuiabá. Já temos aí as imagens das câmeras da CEMOB? Vamos lá então para um trecho daqui da capital, a Avenida. Não está tão movimentada assim, a Miguel Sutil, ali pertinho do centro de eventos do Pantanal. Nessa sexta-feira aqui, o dia parece que está um pouquinho cinzento, né? São 6 horas e 3 minutinhos. Que dia gostoso, né? Olha, sexta-feira aí de presente para você já começar a planejar o seu final de semana com muito juízo, hein? Sem aglomeração. Porque dá para pegar o volante, dar uma passeadinha, ir para um sítio, uma beira de rio e ficar meio que isolado, né? Dá para fazer isso. Essa imagem eu gosto muito ali da Avenida das Torres. Amo essa obra, viu? Facilitou muito a vida de muita gente, graças a Deus. Uma obra muito necessária. Trouxe mais conforto aí para quem mora em toda essa região, porque contempla ali Jardim das Américas, Boa Esperança, Santa Cruz, Imperial e todos aqueles bairros da região do Cochupó. É uma região muito populosa, viu? Nós temos aí imagens também da Miguel Sutil, ali pertinho da Marechal Deodoro, o movimento começando agora a tomar corpo, mas fluindo muito bem, graças a Deus, sem nenhuma obstrução na pista, sem acidentes. E tomara que continue assim, viu? Estou desejando aqui muita paz no trânsito nesta sexta-feira, para você aproveitar o seu final de semana sem problema nenhum, hein, gente? Mais um girozinho aí, olha que imagem bela! Da tradicional a Estrada do Moinho. Olha lá, Kleber Lima. Que show de imagem, essa perspectiva, né? O condomínio vertical da avenida, da rotatória, que é nova. Essa obra aí ficou muito legal. Olha, eu pedalo lá, viu? Ela liga ali Jardim das Américas. Até o Fernando Corrêa, né? Passando por... salvo engano, essa obra é do governo do estado. Não, salvo não, é do governo. É do governo do estado, viu? Modificou aquelas muito vias ali, né? que era tudo apertado. Era bairro, né? Era bairro. O Jardim das Américas era um bairro residencial. Ó, e o Jardim das Américas... E uma obra bem feita. Tem um dos maiores índices de o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu queria que todos os bairros tivessem a mesma estrutura. A mesma estrutura. Ali, onde a gente acabou de mostrar, a Jardim das Américas, tem uma pista de ciclismo maravilhosa. Segurança para o pedestre, boa sinalização para o condutor que está passando ali. Ali era um bairro de mansões, né? Ali o poder aquisitivo era... Nós aqui dificilmente conseguiríamos morar lá. A não ser a Luciana, né, professor? Não sei. Cara de rica que ela tem. Só a cara. Mas tem muita gente que tem cara de rico, né? Só cara. Só cara. É só cara, o bolso, Kleber. Olha lá,
vai Nós ver, dois temos cara de pobre. Ó, Wilson. perdi até De o pobre nós não temos, né? Mas perdi até o rumo do trânsito agora, viu, gente? Perdi até Estamos ali esse no rumo meio, agora, entendeu? Professor, viu? Oh, agora meu é Deus. professor, jornalista. A minha sexta-feira estava tão feliz, Kleber. Aí você me lembrou do bolso, da conta bancária. Eita, Lele, vai melhorar, vai E melhorar. tem um contraste ali que em frente tem o Renascer, que é uma invasão de elite também, né? É, Porque ali lá à esquerda, ali para quem vai daqui para lá. Na Moinho, né? Do lado oposto. É. Que fica aquele entre o Jardim das Américas e o Alphaville, né? É. E o Parque das Águas, gente? Olha, sem movimento nenhum, hein? Olha, o Renascer, como você estava falando, Kleber, a pavimentação lá nem é tão antiga assim, acredito que nos últimos 4 anos, porque ali entre o Jardim Itália, né, e tem os condomínios nobres, e o Jardim das Américas, tinha aquele bairro uma vergonha, não tinha nem pavimentação. Agora a gente está vendo... do Mauro Mendes, né, quando prefeito. Quando prefeito, No 80% do bairro, pelo menos. Ali, né? No Renascer? Esse trecho é de qual avenida? Não consegui nem fazer a leitura diferente. A Palmiro Paz de Barros, a câmera deu uma Tá viradinha. frisada a câmera, ele tá, né? Na saída da Fernando Correia. Olha só, sem movimento nenhum. Essa imagem aí diferente, hein? Uma perspectiva diferenciada. Diferente. Não estava conseguindo reconhecer, mas agora sim. É ali na Fernando Correia, bem no finalzinho ali, o início do viaduto, né? O movimento está tranquilo. Foi uma vergonha, né, os acessos para as vias laterais desse viaduto. Estreita demais, é né? Como é que isso, faz? Como é que vergonha aprova mesmo. um projeto dessa natureza? Pode se assinar, tem engenheiro que assina um projeto, não é daquele, né? Não, também não sei. Olha, na época Detone foi muito detonado, viu? Lembra de Detone, Rafael Detone? Nós perguntávamos para o Detone todos os dias, como assim aprovar isso? E nós estamos vendo aí a Avenida do CPA, tranquilo de um lado da pista, do outro um pouquinho mais movimentado. Agora falando, Kleber, das obras da Copa, como você mesmo citou aí, essa vergonha da malha viária, nós percebemos que agora apenas com essa obra que a gente acabou de citar, do Jardim das Américas, é que melhorou o trânsito, porque antes você está na Avenida Brasília, você não podia passar por debaixo do viaduto para você ter acesso ao outro lado do bairro. Ridículo isso. E a imprensa inteira à época criticava aquele projeto do viaduto justamente por conta disso. E aí piorou tudo com os alagamentos. Agora que você consegue passar por trás ali da Avenida Brasília para ter acesso ao córrego. Exatamente. Depois de quantos anos? 2014, 2015 foi finalizado, e entregue é a bonito, obra? né? Porque pega a lateral da UFMT, da universidade. Né? Era para ser mais Eu verde, passei uma né? vez ali com um engenheiro, doutor Edu Arruda, que né, até já não está entre nós mais, mas meu amigo em particular, e ele é um grande engenheiro, ele disse assim, Haroldo, isso aqui é uma aberração, converse com o seu pai, meu pai é engenheiro de pavimentação, né? Engenheiro civil de pavimentação, túneis, essas coisas todas, tem especialidade exatamente nisso. E ele disse, isso aqui é uma aberração que fizeram aqui nessa rotatória da UFMT, isso aqui não existe. Não existe lugar nenhum não no existe, mundo. Né? Então isso aqui logo, eu me lembro muito bem, como se fosse, eu estava dentro do meu carro, saindo da UFMT, falou logo terão que refazer essas vias de acessos laterais aqui, porque isso aqui vai dar entroncamento. Teve que fazer. E o alagamento, né? E a questão de drenagem. Do lado do córrego, né? Questão de drenagem, do lado do córrego. Botaram uma bitola de manilha assim que não passava. 200 não passa nada. Olha, estamos falando aqui de uma vergonha no trânsito e agora a gente vai falar de outra vergonha, viu, Kleber e professor, mas na política. Atos talvez nada democráticos na Câmara de Vereadores durante a LDO, apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha só, os vereadores, acreditem em vocês, viu, foram cerceados de apresentarem as emendas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vem um projeto lá do Poder Executivo, passou para a Casa de Leis e disse o seguinte, não é para colocar nenhuma vírgula, nenhum ponto final a mais, tá? Porque o ponto final é meu, é do governo. Onde já se viu isso? Bom, quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Oliveira Júnior. Oliveira, conta para a gente, você está como a vereadora que, inclusive, tinha muitas emendas, acho que 11 emendas para acrescentar aí a LDO, pelo menos discutir, e nem pôde fazer isso. Conta para a gente que situação é essa. Bom dia para você, boa sexta-feira. Pois é. Para você também, bom dia Luciana, bom dia Haroldo, Kleber, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. O Kleber usou a expressão que mais se encaixa
no que aconteceu nesta sessão na Câmara dos Vereadores. Houve um patrulhamento, não tiveram sequer a oportunidade de expor as suas ideias os vereadores para apresentar essas emendas e por isso foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias no valor de 4 bilhões de reais. E por conta disso, desse cerceamento do direito de expor seus projetos, de defender as suas ideias, a vereadora Edna Sampaio do PT, inclusive, vai entrar hoje com um mandado de segurança para tentar reverter essa situação. Não é isso, vereadora? Bom dia. Bom dia. Então, nós vamos entrar com remédio jurídico ainda em processo de construção. Conversei com os vereadores que apresentaram também emendas, como eu, como o vereador Pacoli e a vereadora Michele Alencar, e eles também vão ingressar juntos comigo, né, nessa ação. Será uma ação conjunta, então? Será uma ação conjunta. Nós entendemos que o judiciário é um poder, né, que está aí também para ser acionado quando entendemos ser prejudicados, né, por um direito, né, na violação de um direito que é líquido e certo. No caso da discussão da LDO, nós entendemos que foi cerceada completamente a possibilidade dos parlamentares discutirem emendas ao projeto de lei, ainda que elas todas fossem reprovadas, como historicamente tem sido, lamentavelmente. Vamos citar um exemplo só para o eleitor, para a pessoa, por exemplo, que votou na senhora, o cidadão comum saber de uma dessas emendas da senhora, de uma proposta que poderia servir à população e que acabou nem sendo apreciada. Por exemplo, a emenda que eu coloquei de que a prioridade da administração pública no ano que vem é combater a desigualdade social através da instituição de uma política de transferência de renda para a população mais vulnerável. Nós temos sido destaque na mídia nacional, uma cidade que é a capital do agronegócio, um dos estados mais ricos, onde tem pessoas tão ricas que são comparadas aos mais ricos do mundo, né? E temos pessoas passando fome. Seria mais na ou capital. Menos um Bolsa Família do município? Seria um Bolsa Família do município, né? Não estou aqui chamando do nome, porque o nome é o prefeito, o poder executivo que dá. O objetivo é o mesmo. Sim, o objetivo na verdade é a renda básica, não é o Bolsa Família, é a renda que possa, numa situação de pandemia, fazer frente à vida, à necessidade que as pessoas têm de sobreviver. E haveria a caixa, de onde sairia esse dinheiro, vereadora? O município tem recursos para isso, basta que o governo organize as prioridades. Por exemplo, vou te falar uma coisa que me deixou bastante impactada, foi a quantidade de recursos de milhões de reais que foram perdidos com os medicamentos estragados, comprados fora do prazo, prestes a vencer, e o que foi pago para a empresa que não prestou serviço, né? É muita grana, né? Além disso, tem outras ações, a questão de prioridade. Governo é priorização. Se o governo não se apresenta nos instrumentos de planejamento, como a LDO, estabelece diretrizes para dizer o que exatamente vai fazer, qual é a prioridade no ano que vem, então a peça de diretrizes orçamentárias não estabelece diretrizes, que foi o que aconteceu. Nós apresentamos 8 emendas. A questão da renda é uma delas, mas também tem a questão, por exemplo, da defesa da vida das mulheres. Nós ainda somos uma cidade campeã em violência contra a mulher. E não adianta ficar falando que temos que combater a violência se não destina recursos para isso e se não estabelece isso como prioridade. Então nós apresentamos também uma emenda de priorizar o fortalecimento das políticas de combate à violência contra a mulher, né, dando oportunidade para essa mulher sair do ciclo de violência. Né? Além disso, nós apresentamos o projeto de emenda para combater o racismo estrutural. Os negros, que são a maioria na nossa população, são também a maioria que morre, né, de Covid-19. Mais de 70% das mortes por Covid-19 são de pessoas pretas. Né? Então é preciso, a paralisação da educação, das escolas, né, como atividade presencial, também trouxe um prejuízo enorme para as futuras gerações. Então, isso também foi colocado como prioridade para a administração pública no âmbito da LDO. Agora, voltando sobre a questão do mandato de segurança, especificamente, vereadora, legalmente, constitucionalmente, de que forma este mandato de segurança teria poder para reverter essa votação? Na verdade, assim, o que a gente está buscando é que a Justiça restabeleça a ordem institucional dentro da casa. O que aconteceu foi uma afronta ao regimento interno da casa, que estabelece 2 formas de apresentação de emenda e não exclui, né, LDO no IPPA. Para todos os projetos que chegam na casa, tem 2 formas do parlamentar participar. Uma é apresentando as emendas para a comissão.
e outra é apresentando as emendas no plenário. Né? Então isso está muito claro dentro do regimento interno da Casa. Mas essas emendas foram rejeitadas por essa maioria ou nem sequer chegaram a ser apreciadas? Elas não foram apreciadas porque, veja bem, a Comissão de Orçamento, né, e Fiscalização, que deveria dar o parecer sobre se aquelas emendas apresentadas pelos vereadores estavam de acordo com as diretrizes que são estabelecidas para a elaboração da LDO, na verdade deu um parecer sobre a inviabilidade de apreciação das emendas, argumentando que o regimento não permitia aquelas emendas, que seria intempestiva. Ou seja, o que não as é verdade. Foram barradas antes do direito de discussão, porque ali na Casa o Poder Executivo tem a maioria dos votos. Então nós não temos muitas expectativas de que as proposições que fazemos possam ser, sendo contrária à maioria, aprovadas, né? Sendo contrária à base do... É uma luta em glória, vereador. Exato. Então o que a gente queria era simplesmente discutir. E isso foi impedido na Câmara. Então como é que tem uma Câmara que é impedido, se o orçamento, a LDO, é obrigatoriamente um instrumento de participação da sociedade e do Poder Legislativo, como é que nós somos impedidos de fazer sequer a discussão das proposições que apresentamos? Então é uma violação clara a um processo legal que foi instituído pela própria Casa e pela lei orgânica do município e também por diretrizes constitucionais que garantem o direito do parlamentar de discutir emendas, ainda que não sejam aprovadas. Ok, vereadora, obrigado, hein? Obrigada. Sexta-feira, 6 horas da manhã, com essa temperatura fria, atender o Notícia Diferente. Obrigado, vereadora. Bom dia, bom final de semana para a senhora. Voltamos com vocês no estúdio, Kleber, Luciana, Haroldo. Situação complicada, né? Aliás, faz muito tempo que a Câmara Municipal de Cuiabá repete esta cena que a vereadora acabou de citar, né? Não é de hoje, não é nenhuma novidade, né? O que acaba ferindo tudo que é direito constitucional. Os vereadores da oposição foram literalmente patrolados, Luciano. Oliveira, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho nós voltaremos ao vivo com você sobre outro assunto, hein? Vamos falar aqui da decisão da Assembleia Legislativa sobre a Arena e também todos os outros estádios em Mato Grosso. Agora, Kleber, como você mesmo disse, Oliveira até reforçou, né? Houve aí uma patrola, ou seja, para inglês ver, então, 4 bilhões de reais da LDO, teria que ser como o prefeito quer. Mas olha só, antes que você possa comentar, Kleber e professor, eu vou chamar uma avaliação aí de um outro vereador, do Pacola. Solta aí para a gente ver. Nesta quinta-feira, dia 22 de julho, foi a votação da LDO aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. E na segunda votação eu fiz um voto de protesto. Votei contra na segunda votação, na votação final, justamente porque sabia que a LDO já estava aprovada, mas queria deixar ali simbolizado o meu protesto pela forma como deixou de se flexibilizar a interpretação da lei para que a gente pudesse avaliar as emendas. Eu acho inadmissível e acho uma falta de respeito com o povo cuiabano de que a Câmara Municipal, que existe justamente para auxiliar o Executivo e fiscalizar o Executivo, não coloque nenhum ponto e uma vírgula na lei de diretriz orçamentária do município de Cuiabá. Nós estamos vivendo essa crise que dentro dos últimos 100 anos só se compara com a crise da gripe espanhola, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E nada dentro do planejamento se mudou com relação a anos anteriores. Fica aqui o meu voto de protesto e por isso eu fiz questão de votar não, sabendo que a lei já estava aprovada, mas justamente para gerar essa dúvida nas pessoas e virem perguntar por que desse voto não. Olha só, não são apenas os vereadores Edna e Pacola que estão aí indignados com o que aconteceu com essa atitude nada democrática na Câmara de Vereadores. Outros parlamentares também, que não pertencem à base aí governista do prefeito da capital, também externaram, viu, inúmeras indignações. Vereadora Michele Alencar teria tentado apresentar 2 emendas, e também tem o vereador Diego, e por aí vai, viu? A lista é grande. E aí, professor e Kleber, a LDO de 4 bilhões, agora a vereadora vai tentar em um mandado de segurança, e será que mais uma vez é a justiça que vai ter que entrar na jogada? A gente viu esse cenário com a Assembleia Legislativa, agora com a Câmara de Vereadores, e justamente com um instrumento tão importante que deveria ser muito, mas muito democrático, a lei de diretrizes orçamentárias, senhores. Detalhe, até onde a justiça pode ir, eu não sei, num caso como esse. Até porque a própria Câmara de Vereadores tem autonomia para decidir, né?
Mas, sem dúvida alguma, a palavra mais correta e mais adequada foi essa que foi colocada pelo jornalista Kleber Lima, né? Foram patrolados os demais por conta exatamente de apreciação, da não apreciação de emendas, o que é fundamental. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é que os vereadores são representantes da população, foram legitimados por uma parte da população, ou seja, por mais que ali tenha alguns visigodos, né, que de certa forma não condizem com aquilo que poderia ser do melhor para a sociedade em si e pensam no seu próprio interesse, eu particularmente acho que as emendas deveriam ter sido apreciadas sim. A LDO é um instrumento importantíssimo, a LDO tem que ter a participação de todos, né, para que realmente contemple o processo democrático, né? Mas infelizmente isso não aconteceu e foi de forma monocrática mesmo, né, uma decisão de um interesse absurdo apenas do Executivo, o que é muito ruim, né? Monocrática do Alencastro, Kleber Lima. Explica pra gente todo esse cenário aí de ponto final, tem que ser da forma como eu quero, é assim que tem que ser uma LDO? Vivemos esse tempo no Brasil, né? Eu falo o que eu quiser, é do jeito que eu quero. Então, assim, brincadeira à parte, é o seguinte. Primeiro, assim, a LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias. Ela orienta, inclusive em relação a essa discussão do fundão lá da LDO do governo federal, ela é um guia. Ela ainda não é orçamento. Não é orçamento, né? Por exemplo, os 5,7 bilhões do fundão é um cálculo que se faz em cima do percentual que foi destinado para aquela função. E aí chegou-se aquele cálculo em razão de... PPA, LDO, LOA. Isso, né? LOA. A LOA que amarra. Então a LOA decide exatamente quanto vai para a educação. Você tem verbas carimbadas, né, professor? 25 para a educação, 15, salvo engano, para a saúde. Não pode gastar com pessoal acima de 54% da receita. Enfim, tem uma série de regras. E o que sobra para investimento mesmo, assim, hoje, na maioria dos estados e municípios brasileiros, é algo abaixo de 5% da LOA, né? Lá na frente. Agora é mais princípio. O que eu vejo dessa situação da Câmara é, primeiro, o seguinte: a maioria precisa saber exercer o seu poder, professor. Não é porque você tem mais votos que você não precisa dialogar, né? É a mesma comparação que a gente faz de um adulto querer impor uma coisa assim, às vezes, com a criança. Às vezes você tem que deixar ela expor pelo menos o que ela pensa e tal, e depois você direciona, encaminha, na hora H você decide, né? Uhum. Então o que eu estou querendo dizer? Que é desnecessário não permitir o debate. Se você já tem a maioria, abra-se o debate, deixa cada um colocar os seus pontos de vista e no final vota, né? É mais democrático e pelo menos retira o argumento que estão usando agora, da vereadora, do Pacola, de imposição, de desrespeito ao regimento, etc. e tal. Um outro detalhe que eu quero chamar para isso, e essa situação me fez lembrar da entrevista que nós fizemos ontem aqui com a deputada Janaína. Ela, embora da base do governador Mauro Mendes, ela falou para a gente aqui que naquelas discussões sobre os vetos que o governador passou do tom das críticas que fez aos deputados, ela falou: olha, nós nos unimos em defesa da independência do Poder Legislativo, independente de quem é a oposição, quem é a situação. É por isso. Em Cuiabá, a gente observa que isso não é observado. A Câmara abre mão da sua independência para virar um puxadinho do Alencastro. Esse comportamento não é de agora, não é apenas do presidente Juca, que é o presidente. Ele vem da gestão Emanuel Pinheiro, especialmente na gestão Emanuel Pinheiro. E a Câmara pagou caro por isso. Por exemplo, tem um vereador, um ex-vereador que, a meu juízo, era uma novidade para a política de Cuiabá, uma pessoa de história bonita, de movimentos de base, que era o Misael Galvão, e não se reelegeu, encurtou a votação dele em 2/3 de uma eleição para outra, pela falta de independência do parlamento. Né? Não só ele, outros vereadores. E outros também, sem dúvida. E me admira muito que o prefeito Emanuel Pinheiro, que se fez no parlamento, ele foi legislador a vida inteira, foi vereador de Cuiabá e deputado estadual a vida inteira,
que ele também não estimule essa relação de independência dos poderes. É por isso que a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa: até onde a justiça pode chegar num caso como esse? Você tem razão. Né? Difícil. Porque por conta da autonomia. Se eles realmente descobrirem o poder que tem, do seu ponto de vista de legislatura, de legislar, né, a justiça não vai mexer com isso. Bom, vamos aguardar então os desdobramentos, porque a briga só começou, viu, gente? Como você bem lembrou, Kleber, de fato, né? Essa tem sido a postura da Câmara de Vereadores, e muitos parlamentares se deram mal nas urnas justamente por esse comportamento. Nem disfarçam o fato de obedecerem, né, a qualquer custo o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, né? Não deve ser essa uma ação postura política. de um parlamento, não representa a sociedade. E não é inteligente essa tática Essa da articulação, brutalidade, não. porque de desrespeito ao regimento. O senhor falou esse aspecto jurídico, aí eu me lembrei da CPI do Paletó, né? Que os membros da CPI, todos da bancada do governo, atropelaram tanto o rito para tentar encerrar logo o assunto e gerou o efeito contrário. Exatamente. O prefeito entrou na campanha eleitoral do ano passado tendo que discutir uma CPI que não morria porque eles não respeitavam o regimento. Isso. Aí a justiça ia e falava, não, tem que respeitar, aí voltava. Então, assim, ficou sangrando pela falta de inteligência da postura política. Um último argumentozinho que eu não posso deixar de falar aqui é o seguinte: o ex-deputado Luiz Soares, que foi, quando ele foi secretário de saúde do prefeito Roberto França em Cuiabá, houve naquela época um dos momentos, um movimento lá na Câmara querendo montar uma CPI. E a resposta que ele deu, professor, eu lembro que como repórter entrevistei e destaquei isso no título, ele falou assim, eu não tenho medo do parlamento. Eu vim de lá. Uhum. Ele foi deputado. Ele foi deputado, né? E foi deputado constituinte. Né? Foi. Então, assim, ele age com uma naturalidade que eu acho que falta um pouco dessa inteligência emocional até para os executivos hoje, né? Eu digo para o Emanuel Pinheiro, que veio do parlamento, e digo também ao governador Mauro Mendes, que não tem essa experiência legislativa, mas deveria aprender um pouco desse maneirismo também aí, que está muito cintura dura. Olha, você lembrou que a CPI do Paletó, Kleber Lima, professor, foi a CPI mais longa da história da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Uma CPI que chegou a quase 3 anos aí. O presidente, o vereador Marcelo Bussic, fez um bom trabalho, aliás, um bom parlamentar, muito respeitado faz durante falta. toda a legislatura da casa. Exatamente, eu faço questão de destacar aqui a atuação do vereador Marcelo Bussic. Brilhante a atuação dele, discreto, profissional, dedicado, e aí batalhou duramente para conseguir concluir até o final a CPI. E qual foi a conclusão? Arquivo. Professor, ele cumpriu Eu fiz o a papel pergunta dele, Kleber, exatamente né? por Sim, isso. Qual foi a conclusão? O vereador fez o papel dele. Aí a maioria prevaleceu, mas Mussarela, calabresa? é o que nós estamos falando, O exatamente. rodízio, foi um rodízio. Qual o rodízio? Você já tem a maioria, você não precisa querer patrolar. Exatamente. Vai pro voto, você vai ganhar no voto, Pronto, mas acabou. deixa a oposição exaurir os seus argumentos, respeite. A minoria tem direito também de se manifestar, né? Então, se a gente entendesse isso, tinha sido mais rápido, não tinha demorado tanto. A falta de inteligência que eu me referi é exatamente isso. E aí vai acabar conforme quem tem maioria, né? É isso. Sempre. No caso que o senhor falou, o senhor tem razão. Uma pizza tamanho família, né? Gigante. Gigante, né? Tivemos Por que isso engolir, que a e tivemos esperança- que engolir a pizza. É por isso que a esperança da sociedade, até porque isso não pode ficar no esquecimento, está exatamente depositado no Ministério Público Federal, onde está, né, o processo, né? Com certeza. Olha, chegou aquele momento da interação, viu? Vamos agora para as suas mensagens. Vamos à primeira. Bom dia. Os vereadores de oposição estão fazendo oposição de maneira errada, ao meu ver. Oposição não é só fazer barraco. Fazer oposição não é fazer denuncismo como fazia o Abílio. Tem que fazer oposição consciente, de maneira que o executivo atenda às indicações de obras que o povo precisa. Bom dia, bancada. Externo por meio dessa mensagem meu respeito e admiração pela coerência, serenidade e imparcialidade do professor Haroldo Arruda nos seus comentários. Isso é jornalismo comprometido com a boa informação, sem militância ideológica. O Márcio Rondon, lá do Centro-Sul Cuiabá.
Bom dia, bancada. Depois, os vereadores ficam magoados com o apelido de Casa dos Horrores, mas eles fazem só lambanças. Me ajuda aí, professor Haroldo. É o Márcio do bairro Santa Terezinha. Pois é, né? As pessoas externando aqui. Chegou mais uma mensagem que eu vou ler aqui. Olha, bom dia. Enfim, a Casa dos Horrores 2 continua. Eu acho só que você errou aqui a temporada, viu? Não vou dizer que é apenas a segunda temporada de Casa dos Horrores, não, né? Acho que é a série mais longa. Esse apelido vem da gestão do Delcimar Pires. Não era do Lutero? Não, começou com o Delcimar, que caçou inclusive o Lutero Ponce, né, numa comissão processante, lembra foi da cassado comissão? Também, Depois... Eu lembro que o secretário de comunicação da Câmara na época era o Auruída, saudoso Auruída. Lembro disso. E aí ele teve um entreveiro forte com o jornalista e dono do site que alcunhou, né, eu não vou citar o nome aqui, não é necessário, que alcunhou esse apelido lá, de Casa dos Horrores. Quase saíram no murro. O japonês era brabo. Eu lembro dele. Brabo. Eu lembro. Na verdade, o nosso legislativo, eu entendo e percebo isso claramente, existe uma dificuldade muito grande do parlamentar e ele acaba se esquecendo que ele foi legitimado pelo povo, né? Ele não consegue fazer oposição, ele é do contra. Existem duas coisas completamente diferentes, você fazer oposição e ser do contra. Muitas vezes, o projeto que vem da oposição é um bom projeto, mas ele não é aprovado porque o sujeito é do contra, entendeu? Ele não quer que realmente aquele projeto passe na Câmara por conta exatamente da sua posição ali dentro. E as amarras políticas dos vereadores que estão na situação com o prefeito Emanuel Pinheiro estão tão amarrados, mas tão amarrados politicamente, que eles são incapazes de ir pensar fora do quadrado do prefeito Emanuel Pinheiro. Essa é a realidade. Então, tudo que vem de interesse do próprio Emanuel Pinheiro, que isso é uma construção política durante a campanha, apoio aqui, apoio ali, inclusive com verba, inclusive com recursos financeiros, né? Ele fica completamente dependente, que aí na hora realmente de votar, de ter a sua independência, a sua imparcialidade dentro da Câmara, ele não consegue por conta exatamente dessa amarração. O que é simplesmente lamentável, porque quem perde com isso é a sociedade, que deveria ser contemplada com ações positivas de um vereador que foi legitimado pela própria população. Cláudio, você lembrou aí do ex-vereador Delcimar Silva e teve uma condenação, ele teria que devolver 5 milhões de reais aos cofres públicos. Ele e mais 2, inclusive inclui aí até uma construtora. À época, a obra na Câmara de Vereadores foi orçada em 3 milhões de reais, aquela obra que a gente... É um prédio muito antigo, a Câmara de Vereadores, e aí que se questionou o fato de ser apenas uma grande maquiagem, mas agora ele foi condenado. Tantos anos depois, né, a justiça é algo... Eu acho interessante demais. a justiça condena. Não estou questionando aqui a condenação. Acho que até que é importante, se a justiça chegou a essa conclusão e condenou alguém, ótimo. Agora, ela decide alguns valores que eu não sei de onde ela tira isso, Kleber. Ela fala assim, olha, você tem que ressarcir os cofres públicos de 5 milhões de reais, 10 milhões. Como é que ela faz essa medição? Como é que ela chega a essa conclusão? Como é que ela induz ou imagina que o cara tenha condições de pagar isso? Eu me lembro muito bem que uma greve de funcionários do Detran, aquela coisa toda, né? Eu estava no cidadão à época, a multa diária para quem não voltasse ao trabalho era de 200 mil reais. Eles ficaram parados 10 dias, entendeu? Aí eu lhe pergunto, alguma multa foi paga? Só nenhuma. Né? Você está entendendo? Esse teatro todo, rapaz, entendeu? Sabe, qual o sentido disso? Normalmente o valor do reparo é o dano causado, né? O Ministério Público, que é quem indica esses valores, então, nesse caso aqui, 3 milhões, aí há evidências de que 1 milhão foi desviado, né? Então aí ela aplica essa pena da pessoa, além de outras punições, devolver aquele dinheiro. Aí bloqueia, e é muito comum também assim, falar, bloqueou os bens de uma pessoa, 5 milhões, a pessoa não necessariamente tem aquele valor. É porque até aquele valor está bloqueado. E se não tiver, não tem. Manda esse jornal para mim aqui, fazendo um favor. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a manchete, professor. Pois é, essa manchete aqui é importante porque é nesse assunto aí. Tem tudo a ver que a gente está falando. Na volta do intervalo, só vai mostrar qual é a manchete do jornal A Gazeta, viu? Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícias para você.